Quero contar também sobre o futuro de Lianco. Para completar, o Galo decidindo pela devolução de um atleta emprestado, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro para contar que o Galo não tem interesse na permanência de Caio Paulista, lateral esquerdo, 27 anos de idade, emprestado pelo Palmeiras até dezembro. Nos últimos dias surgiu a especulação de que o Atlético cogitava a permanência do jogador a pedido de Jorge Sampaoli. Lucas Tanaka, setorista do Galo, afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Dirigentes do Galo não têm a intenção de comprar o Caio Paulista, a única possibilidade dele permanecer para o próximo ano. Caio Paulista e Bruno Fux foram envolvidos em negociações quase que simultâneas, o Bruno Fux indo para o Palmeiras e o Caio Paulista indo para o Atlético, embora negócios separados. O Bruno Fux será comprado pelo Palmeiras, operação de 3,5 milhões de euros. O Caio Paulista teria um custo bem parecido, mas diante da decisão do Atlético de não ficar com o jogador, o Caio será devolvido ao Verdão e precisará buscar outro clube. O Caio não está nos planos do Palmeiras, que hoje já conta com Piquerez e Jefité. Temporada do Caio Paulista com a camisa do Atlético de 33 jogos e uma assistência, nenhum gol marcado. Ele havia sido comprado pelo Palmeiras junto ao Fluminense por 3,8 milhões de euros num chapéu no São Paulo. Só para completar, registrar que o Atlético terá 6 desfalques para a partida contra o Fortaleza nesse meio de semana, jogo atrasado do Brasileiro. Não jogam Ivan Raman, Júnior Alonso, Lianco, Alan Franco, Júnior Santos e Tomás Coelho. Hora de falar sobre Lianco. Quero contar para vocês que o zagueiro do Galo vai voltar antes do tempo estimado. Quem garante é o pai do jogador Marcelo Vojinovic, que é também seu empresário. Antes de gravar esse vídeo, estava conversando com o Marcelo para entender como é que anda a recuperação do zagueiro, que passou por cirurgia no dia 10 de outubro. O Lianco teve uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo. E embora o Galo não tenha divulgado prognósticos ou projeções de retorno, estima-se que um jogador profissional precise de mais ou menos 6 meses para se recuperar desse tipo de cirurgia. Ou seja, o Lianco voltaria a partir de 10 de abril. Mas por conta de todo o esforço que o atleta tem feito por conta dessa recuperação, com treinos e atividades no Galo e também dentro de casa, existe a convicção da família do Lianco de que ele voltará antes, talvez no mês de março, finalzinho de março, início do mês de abril, enfim, no final do Campeonato Mineiro, e o atleta deve estar à disposição. Lianco, que antes de machucar somava 42 jogos e 4 gols na atual temporada, um dos capitães do time de Jorge Sampaoli. Primeiro, essa mudança é importante. O CEO do Atlético, homem forte da direção do clube, homem de confiança da SAF, está deixando o clube. Que história é essa, Bílio? Abraço, bom dia. Me conta tudo, Pedro. Abraço, bom dia pra você, Thiago. 11h42. Bom dia pra todo mundo ligado no Rádio Esportes desta terça-feira. O Atlético acaba de anunciar essa mudança. Bruno Musi deixará o cargo de CEO do clube a partir do ano que vem. Ele permanece até o fim do mês de dezembro e vai passar o último mês do ano num processo de transição com o novo CEO do Galo, que será anunciado no início do mês de dezembro. Bruno Musi chegou ao Atlético ainda no início da concepção do projeto da Arena MRV, como você bem citou na abertura, Thiago. Ele foi o CEO da Arena MRV desde o início. Fizemos inúmeras entrevistas, conversas sobre a concepção, o projeto, quando a Arena ainda era apenas um sonho e uma obra iniciada no bairro Califórnia. E o Bruno Musi depois, a partir de 2022, passou a ser o CEO também do Atlético. Passou por muitos problemas, mas também situações importantes para o clube e agora deixará o cargo. O Atlético fez questão de, em nota oficial, reiterar o agradecimento ao profissionalismo do Bruno Musi, o que demonstra também uma situação bem pacífica neste fim de ciclo do Bruno Musi, que, repito, deixará o Galo neste fim de 2025. Eu me lembro exatamente do dia em que conheci o Bruno Musi. Eu fui entrevistá-lo no terreno ainda, onde foi construída a Arena MRV. Ele chegou ao Atlético nesse processo, de construção da Arena MRV. Havia ali um container
e era o escritório do Bruno Musi. Fui apresentado a ele e de lá pra cá, várias e várias entrevistas, inclusive recentemente esteve ao vivo conosco aqui no Rádio Esportes, o Bruno Musi, e sempre me tratou com muito carinho, com muita gentileza. Então, desejo toda a sorte do mundo ao Bruno Musi, que ele tenha nos seus próximos passos, que eu honestamente não sei qual é, não sei se uma ruptura unilateral, né, se foi um desejo dele sair, um desejo do Atlético, ou se de ambas as partes, né, vai seguir um novo caminho, mas é um sujeito tudo bem. Espero que o Bruno Musi tenha muita sorte na sua vida profissional e também pessoal. Aliás, Bruno Musi fez um implante, né? Tá cabeludo, Bruno Musi. Sucesso, viu, Musi? É isso, Thiago. Vamos falar de Galo e Fortaleza? Ô, Pedro Abílio, sinal tá marcando, sinal eletrônico marcando 11:45. Vamos falar sim de Galo e Fortaleza. Antes até de você entrar na escalação, de você falar do provável time, quero falar dessa programação do Atlético. Esse jogo, além de ter importância, ô Pedro Abílio, pra classificação do Atlético, né? Pra quem sabe pleitear ali até um G8, é um jogo pra mais um, pra dar moral pro Galo, já que o torcedor só fala, só pensa em Sul-Americana. Aliás, hoje abrindo mais um espaço de vendas lá no Defensores del Chaco pro jogo da semana que vem, na decisão da Sul-Americana, né, Abílio? 11 dias, Thiago. Tá chegando a hora dessa grande decisão no Paraguai. Atlético e Lanús, final da Copa Sul-Americana. E a Conmebol vai iniciar às 3 da tarde desta terça-feira, dia 11 de novembro. Atenção, você torcedor do Galo que ainda não conseguiu garantir o ingresso. Uma nova etapa de venda dos ingressos para o público em geral. Categorias 1 e categorias 1 e 2 para o público em geral. Categoria 1 para o público geral, 1 e 2, né, para torcedores de Atlético e Lanús. A categoria 1, Thiago, será aberta com ingressos a $200, tá? Pouco mais de R$1.000, R$1.060, né? E aí, as categorias 1 e 2, nos setores específicos dos times, ingressos a $200 e também tem ingresso a $130, que é aquele lá atrás do gol, cerca de R$700. tuti.com.py tuti.com.py é o site da venda oficial de ingressos da Conmebol para este Atlético e Lanús. Lembrando, muita gente já não tinha conseguido acessar o sistema, houve uma sobrecarga, houve uma venda muito rápida, já que a carga também é reduzida, mas a torcida tem essa nova oportunidade. Muita gente que compra e depois cancela e não efetua o pagamento, muita compra que volta para o site, além, claro, dessa nova abertura para o público em geral para a decisão da Sula, Thiago. É, tá chegando a hora, hein? Vem aí a grande cobertura da Itatiaia, direto de Assunção para a decisão, sem ser este fim de semana. O outro, o galão da massa, para de novo copar o continente sul-americano. Ô, João Vitor Xavier, queria que você desse o seu primeiro pitaco, a sua primeira participação em cima disso, né? A importância do Galo de fazer um bom jogo amanhã, de vencer diante da torcida, afinal de contas, é a despedida do Atlético diante do seu torcedor antes da final da Copa Sul-Americana, pro Galo fazer bonito, hein, João? Um abraço, bom dia, João Vitor. Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Jogo para liquidar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento, Thiago, e também para já apontar para uma possibilidade de Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É importante o Atlético também ter isso em mente. O Atlético está a um jogo da Libertadores pela Sul-Americana, mas pode ser que não consiga o título. Então, se aproximar desse grupo da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro é importante. Vale lembrar que nós teremos uma vaga a mais, né? Porque ou Palmeiras ou Flamengo levam a Copa Libertadores e aí abre uma vaga a mais. E podemos ter mais uma, por exemplo, com o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, para o Atlético tá próximo ali ao G6, 7, 8, vamos ver o que vai ser esse G, afinal de contas, é importante. E esse jogo contra o Fortaleza passa a ser muito importante para isso, porque o Atlético liquidará de vez qualquer risco de rebaixamento, Thiago, e pode inclusive apontar ali para uma briga do G estendido no Campeonato Brasileiro, o que pode ajudar muito o Galo para essa reta final. Claro que o ideal é que a vaga na Libertadores venha com o título da Copa Sul-Americana e o Galo chega em condições para isso. Chega mentalmente bem,
e chega jogando o seu melhor futebol no ano. Mas, meu amigo, precavido morreu de velho. Então, se puder também colocar um pezinho na briga pelo Campeonato Brasileiro, que assim seja melhor ainda pro Galo, viu, Thiago? É, muito melhor, viu, João? Eu tô botando fé. O Fortaleza, o Lion. Tá banguela no Brasileiro, né? Vice-lanterna. Amanhã o Galo vai carimbar esse passaporte do Fortaleza pra Série B do Brasil no ano que vem. Aliás, o Pedro Apílio vai falar já da escalação do Galo. O Hulk é banco, o Hulk vai ser titular. Essa história do Hulk no Atlético, né? Oscilando. Aliás, é um jogo muito especial. O Hulk vai ser homenageado. O super-herói atleticano. Ô, Pedro Apílio, agora sim, bora falar de Galo e Fortaleza. É o Atlético contra o Lion, Leão Banguelo, hein? Tá fazendo mal pra ninguém no Brasileiro, que é uma pena, né? Uma torcida apaixonada em grande número, mas faz um campeonato terrível. Galo não tem nada com isso. E se puder, vai dar mais um empurrãozinho no Fortaleza pra Série B do Brasil. Como é que fica a preparação? E o time do Galo, hein, Abílio? Querendo, Thiago, entrar no G8 do Campeonato Brasileiro e somar mais essa vitória. Lembrando, faltam 2 jogos e esse é o último na Arena MRV, antes dessa decisão no Paraguai do dia 22 na Sul-Americana. O Hulk tem marcado, né? Voltou a balançar as redes, voltou a ser titular em alguns jogos com o Sampaoli. Existe uma expectativa para essa partida de amanhã, já que o jogo contra o Fortaleza, ele tá bem marcado pela situação emblemática de ser a despedida dos jogadores em casa antes da final da Sul-Americana. Especialmente o Hulk, que completou 500 gols na sua carreira como profissional na última partida. Ele será homenageado por torcedores do Galo. Existe uma preparação especial que o próprio Atlético está fazendo junto a alguns torcedores para homenageá-lo e inclusive essa sensação, né, de que pode ser que o Hulk seja titular. Afinal, o Sampaoli vai colocar um time forte em campo. O Atlético quer essa vitória a mais no Campeonato Brasileiro. A gente tem dificuldade de prever, né, Thiago? O Sampaoli tem modificado bastante as escalações jogo a jogo com base nos adversários que o Galo enfrenta e ele terá retornos. Bernard e Juan, zagueiro, estavam suspensos na rodada passada e retornam ao time. Não enfrentaram o Sport lá na Ilha do Retiro naquele 4-2. E, claro, o Atlético tem, né, já que tá fazendo um jogo atrasado em meio à data FIFA, os desfalques dos selecionáveis. Tem treinado já sem Júnior Alonso com a seleção do Paraguai, sem Alan Franco com os equatorianos e sem o Ivan Roman, que segue com a seleção chilena. Então ele ganha a opção do Juan para quem sabe voltar a formar aquela linha de 3 jogadores, com o Natanael e o Saravia talvez correndo por fora, o meio-campo com o Alexander disputando, né, em frente a essa vaga, com Fausto Vera como possibilidade. O Atlético não tem suspensos para este confronto, tem, claro, a turma do departamento médico, mas deve ter jogadores que têm entrado em campo frequentemente, com, claro, esses problemas, já que são titulares absolutos, o Júnior Alonso e também o Alan Franco do time do Sampaoli para essa partida de amanhã na Arena MRV, Thiago. Ô, Nath Fiuza, quero a sua opinião, sua análise sobre esse jogo. É inevitável, né? Não dizer que tá todo mundo, torcida, diretoria, e o jogador é ser humano. Não vai falar que tá escondendo o desejo, a ansiedade de jogar pela Sul-Americana. O Fortaleza, honestamente, pra mim, é a grande decepção da temporada. Vinha de anos bons, chegando inclusive a Libertadores. Esse ano jogou a Liberta, mas aí caminhando a passos largos para o rebaixamento. Qual perigo oferece esse Lion e a postura do Galo, hein, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. É um jogo complicado pro Atlético, dada a situação do adversário, né, que tá pro tudo ou nada agora tentando se salvar de qualquer forma, apesar de que até esse retrospecto mais recente do Fortaleza não animou muito o torcedor. Acho que vai ser inevitável mesmo a queda, né, numas últimas rodadas aí em que Juventude conseguiu beliscar pontos importantes, o Vitória a mesma coisa, saindo inclusive do Z4, o Fortaleza não conseguiu fazer o mesmo. Você citava aí a participação, né, do time cearense na Copa Libertadores, mas um clássico exemplo daquele time, né, que às vezes não tem um elenco tão grande assim, acaba se classificando para uma competição continental, quer enfrentar todas as competições de peito aberto. A gente sabe que eles têm ainda a Copa do Nordeste, enfim, outros torneios, e aí o Fortaleza acabou se perdendo na Libertadores e comprometendo demais a sua campanha no Campeonato Brasileiro. O Atlético, para mim, é favorito jogando dentro
de casa, mas tem que tomar cuidado com esse time justamente pelo desespero do adversário, que vai ter ausências também, né? O Brits está fora, o Barreiro está fora, enfim. O Fortaleza estará mudado, assim como o Atlético. Se estivesse no lugar do Sampaoli, escalaria para esse jogo que se tem de melhor, força máxima. Ele tentou de alguma forma fazer um controle de carga, um rodízio, né, no último jogo contra o Sport, arriscou até os 3 pontos, saiu perdendo. Quando os titulares entraram, aí a coisa deslanchou, o Atlético virou. Para esse jogo, por ser dentro de casa, o último ao lado da torcida antes da final, coloca todo mundo, né, os bons de verdade, aqueles que estão correspondendo, faz o resultado. Algumas mudanças serão inevitáveis, o Fausto Vera deve acabar indo no meio campo, tem a questão ali da zaga, né, talvez Saravia com o Juan e o Vitor Hugo, já que não tem nem Ivan Roman e nem Alonso, mas assim, colocar o que tem de melhor à disposição para jogar bem mais uma vez, para manter essa confiança, para conquistar esses 3 pontos importantíssimos, para já começar a olhar, quem sabe até entrar nesse G8, como citava o João Vitor Xavier, e aí também depois descansar os atletas para a final lá no dia 22.